Você é boa, garota, mas cliente meu não confia em mulher com graxa na mão. Ana Luísa fechou a porta da oficina atrás de si. Simples assim, sem rodeios. O dono nem levantou os olhos enquanto falava. Ela sabia que discutir seria inútil. O resultado era sempre o mesmo. A porta da rua e a certeza amarga de que o problema nunca estava no que ela sabia fazer. Caminhava pela margem da rodovia enquanto o sol descia. No bolso, R$ 20. Na mochila surrada, algumas ferramentas e a chave combinada do pai. Pesada, gasta, manchada de óleo que nenhum pano tirava mais. Ela não a usava, apenas carregava. Se você quer ver onde essa história vai dar, se inscreve no canal, meu amigo, e me diga de qual lugar do mundo está assistindo essa história, porque o que vem agora, você não vai querer perder. O pai tinha mãos grandes, ásperas. Foi ele quem ensinou Ana a ouvir motores e saber onde estava o problema. Foi ele quem disse: "Nunca engane ninguém, filha. O trabalho bem feito fala sozinho." Ana acreditou. Ainda acreditava. Mas o trabalho bem feito não falava tão alto quanto o preconceito. O cansaço não estava só no corpo, estava mais fundo. Era o tipo que se acumulava cada vez que alguém a olhava e decidia, antes mesmo de ouvi-la, que não era capaz. À direita, um posto abandonado. Bombas enferrujadas, mato crescendo nas rachaduras. Ali, parada ao lado de uma perua bege, estava uma mulher de cabelos grisalhos. Segurava um celular como quem espera um milagre. Quando viu Ana, levantou os olhos vermelhos. "Moça, você entende de carro?" Ana hesitou. Não porque não soubesse, mas porque estava cansada. Mas havia algo no jeito daquela mulher que a fez dar um passo à frente. "Entendo, sim. O que aconteceu?" "Ela não liga. Eu preciso sair daqui. Minha filha está me esperando." Ana abriu o capô. A lanterna piscou antes de acender. Terminal solto, velas encharcadas. Ela trabalhou rápido, limpando, ajustando. "Tenta de novo, devagar." O motor pegou. A mulher desceu com os olhos brilhando. "Quanto eu te devo?" "Nada." Ana fechava a mochila. "Boa viagem." "Moça, espera." A mulher apontou para o fundo. "Tem um caminhão parado há 2 dias. O motorista está desesperado. Você não poderia dar uma olhada?" Ana caminhou até a carreta. O motorista era um homem grande, barba mal feita, olhos fundos. "Boa noite." Ele a olhou de cima a baixo. "A senhora que veio mexer no caminhão?" Ana sentiu apontada. "Senhora, sou eu. Dona Lourdes disse que você está com problema." "Tô. Mas, sem ofensa, eu já fui enganado antes. Achei que era alguém mais experiente." Ana ficou parada, olhando para ele. Não com raiva, com exaustão. "Entendi. Espera." Dona Lourdes se aproximou. "Raimundo, ela acabou de consertar meu carro, sem cobrar nada." Ele suspirou. "Tá bom, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu não quero seu dinheiro." Ana subiu na boleia. Nada, nem um clique. Ela desceu, verificou. Bateria cheia, cabos bons, puxou o relé, morto. O relé queimou. "Você tem outro?" "Não." Ana puxou um fio de cobre da mochila, fez uma ponte direta. "Tenta agora." O motor girou e pegou. Raimundo desceu arregalado. "Como você?" "Improvisação. Mas troca o relé assim que puder." "Foi sorte." Ana parou. Um homem de macacão limpo se aproximou, maleta profissional no ombro. "Eduardo Farias, técnico certificado. O que você fez foi criativo, mas não é solução de verdade. Você deu sorte." Funcionou. Ana manteve a voz neutra. "Por enquanto." Eduardo cruzou os braços. "Mas sem diagnóstico correto, sem ferramentas adequadas, sem certificado." Eduardo sorriu. "Esse tipo de gambiarra pode..." "Não é gambiarra, é improviso." Ele deu de ombros. "Se eu fosse você, Raimundo, verificaria de novo antes de sair." E sumiu nas sombras. Ana olhou para Raimundo. "A escolha é sua." Raimundo subiu na boleia. "Eu confio em você, vou sair agora."
Ana caminhou de volta para a estrada. Dona Lourdes a acompanhou. Obrigada, minha filha. De nada. Ana seguiu sozinha enquanto a noite caía. O ronco do caminhão ecoava atrás dela. Funcionando. Levou a mão ao bolso e tocou a chave do pai. Ainda não sabia, mas aquela noite estava longe de terminar. Ana não tinha ido longe quando ouviu o grito. Moça! Volta aqui! Era Raimundo. A voz saía rouca, quase desesperada. Ela parou, virou-se devagar. O caminhoneiro estava descendo da boleia, apontando para baixo do caminhão. Mesmo de longe, Ana viu a mancha escura se espalhando pelo chão. Óleo. Correu de volta. Dona Lourdes já estava lá, segurando uma lanterna improvisada com o celular. O que aconteceu? Eu não sei. Raimundo estava pálido. Eu ia sair, mas ouvi um barulho estranho. Desci para ver e... Ana se abaixou. A poça crescia rápido. Passou o dedo. Quente. Cheirou. Óleo do motor. Levanta a cabine. Raimundo obedeceu. Ana iluminou o motor com a lanterna. Encontrou a origem. O cárter estava rachado. Não muito, mas o suficiente. Cada segundo que passava, mais óleo escorria. Isso não estava assim antes, disse Raimundo, a voz falhando. Eu juro que não estava. Ana não respondeu. Estava pensando, checando mentalmente. Ela tinha testado o motor. Tinha ouvido. Não havia vazamento quando ela terminou. Então olhou ao redor. Eduardo não estava mais lá. Ou pelo menos, não estava à vista. Dona Lourdes se aproximou. Eu vi ele mexendo aqui, disse baixo, apenas para Ana ouvir. Quando você foi embora. Ele disse que estava só verificando. Ana cerrou os dentes. Não disse nada. Apenas voltou a atenção para o problema. Quanto óleo você tem aí? Perguntou a Raimundo. Uns 3 litros, mas para quê? Vai vazar tudo de novo. Eu sei. Ana estava examinando a rachadura. Pequena, vertical. Acessível se ela tivesse as ferramentas certas. Mas não tinha. Se você não sair hoje... Começou Dona Lourdes. Eu sei. Raimundo sentou na escada do caminhão, colocando a cabeça entre as mãos. Se eu não sair hoje, perco o frete. Se perder o frete, não pago a prestação. Se não pagar... Ele não terminou. Não precisava. Ana olhou para o caminhão, depois para a mochila, depois para o bolso onde guardava a chave do pai. Ela podia ir embora. Não era problema dela. Ela já tinha feito sua parte, mas não conseguia. Eu posso tentar uma coisa, disse a voz baixa, mas não garanto nada. Qualquer coisa. Raimundo levantou a cabeça. Por favor. Ana se ajoelhou ao lado do caminhão, estudando o ângulo. Precisava de algo para vedar. Algo resistente ao calor. Algo que aguentasse pressão. Olhou para a bota. Couro velho, mas resistente. A sola de borracha já estava se soltando mesmo. Cortou um pedaço com o canivete. Depois vasculhou a mochila. Encontrou um tubo velho de cola de contato, quase vazio. Você tem alguma fita adesiva? Perguntou. Raimundo correu até a cabine, voltou com um rolo de silver tape. Ana trabalhou rápido, limpou a área ao redor da rachadura com um pano, aplicou a cola na borracha, pressionou contra o cárter, envolveu tudo com a fita. Isso não vai segurar, disse Raimundo observando. Vai, por algumas horas, talvez um dia, o suficiente para você chegar onde precisa. Mas quando foi testar, percebeu que precisava de mais pressão. A fita sozinha não bastava. Foi então que olhou para a chave do pai. Pesada, de metal sólido. O tamanho e o formato certos para servir como alavanca, como suporte temporário. Ela pegou a chave. Ficou olhando por um momento. Você tá bem? Perguntou Dona Lourdes. Ana não respondeu. Colocou a chave contra uma pedra no chão e bateu com outra. Uma vez, 2. Na terceira, a chave partiu ao meio. O som ecoou no silêncio do posto. Raimundo arregalou os olhos. O que você fez? Ana não olhou para ele. Usou metade da chave como cunha, pressionando a vedação improvisada contra o cárter.
Prendeu tudo com mais fita. Completa o óleo e liga, disse, sem emoção na voz. Raimundo obedeceu. O motor roncou. Ana ficou embaixo, observando. Nenhuma gota. Funcionou, disse Raimundo incrédulo. Funcionou. Ana saiu debaixo do caminhão, limpando as mãos na calça. Guardou a outra metade da chave na mochila sem olhar para ela. Você vai conseguir chegar, mas procura uma oficina assim que der. Isso é temporário. Quanto eu te devo? Raimundo já estava com a carteira na mão. Nada. Mas você acabou de quebrar uma ferramenta por mim. Era velha mesmo. Pelo menos deixa eu te dar alguma coisa. Por favor. Ana hesitou. Olhou para os R$ 20 no bolso. Pensou no caminho de volta. Pensou na semana que vinha. 800. Eu tenho. Espera aí. Raimundo subiu na cabine e voltou com o dinheiro. Aqui. E muito obrigado. Sério. Ana guardou o dinheiro sem contar. Boa viagem. Ela deu meia volta. Dessa vez ninguém a chamou de volta. Caminhou até a estrada. Dona Lourdes a acompanhou mais uma vez. Você é especial, sabia? Ana deu um meio sorriso cansado. Sou só alguém tentando ajudar. Não, você é mais que isso. A mulher tocou de leve no braço dela. Muito mais. Ana não respondeu. Apenas acenou e seguiu pela rodovia. O ronco do caminhão sumiu na distância. O posto ficou para trás. O silêncio voltou. Ela enfiou a mão no bolso e tocou a metade da chave que sobrou. Doía. Não a mão, mas doía. E no fundo, bem no fundo, uma parte dela se perguntava se tinha feito a coisa certa. Se tudo aquilo valia alguma coisa. Se alguém, algum dia, ia ver o que ela era capaz de ser. Ana chegou em casa ao amanhecer, um quarto pequeno nos fundos de uma pensão, jogou a mochila no chão e sentou na cama sem tirar as botas. Puxou a metade da chave do bolso. A luz fraca batia no metal gasto. Uma corrente que ela tinha quebrado. Pensou em Raimundo, em Eduardo, no pai. Adormeceu, sem respostas. Bateram na porta. Ana abriu os olhos. 12:00 talvez. Mais batidas. Abriu a porta. Parou. Dona Lourdes. Mais diferente. Roupas bem cuidadas, postura ereta. Posso entrar? Ana hesitou. A mulher entrou, sentou na única cadeira. Você deve estar se perguntando por que eu vim. Tô. Meu nome não é Lourdes, é Helena. Helena Vasconcelos. Ana olhou confusa. Aquela perua, o caminhão, Raimundo. Helena respirou fundo. Tudo aquilo foi um teste. O estômago de Ana apertou. Um teste? Eu sou dona da Vasconcelos Logística. Raimundo trabalha para mim. O caminhão é da empresa. Eu queria ver quem tentaria resolver. A senhora forjou tudo? Eu faço isso há meses. A maioria passa direto. Você parou, ajudou sem pedir nada. E quando teve que escolher, Helena apontou para a chave. Você quebrou. Ana ficou em silêncio. Mas por quê? Porque preciso de gente como você, gente que resolve, gente honesta. A senhora nem me conhece. Eu vi o suficiente. Helena puxou um envelope da bolsa. Eu quero te oferecer uma oportunidade. Colocou o envelope na mesa. Que oportunidade? Abre. Ana abriu. Escritura, contrato, plantas. A escritura de uma oficina, completa, equipada, em seu nome. E R$ 500.000 de capital inicial, mais contrato fixo de manutenção, faturamento garantido todo mês. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Isso é sério? Completamente. Mas, e se eu falhar? Você não vai falhar. Helena tocou seu ombro. Eu sei disso. Ana sentiu os olhos arderem. Quando eu começo? Amanhã, se quiser. Helena se levantou. Antes de sair, olhou para trás. Seu pai estaria orgulhoso. E saiu. Ana ficou sozinha, olhando para os papéis, para a chave quebrada. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. A oficina ficava numa avenida movimentada. Prédio de 2 andares, pintura nova, placa grande, Ribeiro Mecânica Automotiva.
Ana parou na calçada, ainda sem acreditar. Helena estava ao lado dela, segurando uma chave. É sua. Ana pegou a chave, pesada, real. Entraram, o cheiro de tinta fresca misturado a óleo novo. Ferramentas organizadas nas bancadas, elevadores hidráulicos, scanner profissional, tudo limpo, tudo funcionando. Eu não mereço isso, Ana murmurou. Merece sim. Helena caminhou pelo espaço. E vai provar para si mesma. Ana tocou numa das chaves na bancada. Depois olhou para Helena. E se ninguém vier, se ninguém confiar? Eles vão confiar, porque você é boa. Helena parou na porta. Ah, esqueci de te falar. Seu primeiro cliente chega daqui a 1 hora. O quê, Raimundo? O caminhão precisa da troca definitiva do relé. E ele pediu para você fazer. Helena sorriu e saiu antes que Ana pudesse responder. Raimundo chegou pontualmente. Desceu do caminhão com um sorriso largo. E aí, chefe? Ana riu sem querer. Chefe é novidade. Para mim, não. Ele bateu de leve no capô. Tá aqui o paciente. Ana trabalhou com calma. Trocou o relé, verificou todo o sistema elétrico, limpou terminais, ajustou correias. Raimundo observava, impressionado com a organização. Quando terminou, ele insistiu em pagar mais do que o combinado. Você salvou minha vida naquela noite. Você já me pagou. Então deixa eu trazer mais gente. Conheço uns motoristas que precisam de mecânico de confiança. Ana assentiu, agradecida. Raimundo saiu. A oficina ficou em silêncio novamente. Mas não por muito tempo. 2 dias depois, 3 caminhoneiros apareceram. Indicação de Raimundo. Semana seguinte, mais 5. A corrente começava. Ana trabalhava sozinha, mas não se importava. Cada motor consertado era uma prova. Para si mesma, pro mundo. Foi numa tarde de sexta que Eduardo apareceu. Ana estava embaixo de uma picape quando ouviu a voz. Bonita a oficina. Ela deslizou para fora, limpou as mãos. Eduardo estava parado na entrada, braços cruzados. Obrigada. Deve ter custado caro montar tudo isso. Custou. Ele caminhou devagar, olhando ao redor, tocando nas ferramentas, analisando. Engraçado, eu tô na região há 15 anos, nunca ouvi falar de você. E de repente, ele estalou os dedos. Aparece com oficina completa, capital, clientes. Ana não respondeu, apenas esperou. Como conseguiu? Trabalhando. Eduardo riu, curto, seco. Trabalhando, claro. Ele parou perto dela. Ou talvez conhecendo as pessoas certas. Ana sentiu a provocação, mas manteve a voz calma. Se você veio falar alguma coisa, fala logo. Eu vim avisar. Eduardo se aproximou mais. Você pode ter equipamento novo, pode ter contrato grande, mas experiência, isso não se compra. Concordo. E cliente meu não vai largar 15 anos de confiança por uma oficina novata. Por mais bonitinha que seja. Então você não tem com o que se preocupar. Ana voltou para debaixo da picape. Eduardo ficou parado por alguns segundos. Depois saiu sem se despedir. Ana continuou trabalhando, mas as mãos tremiam levemente. Não de medo, de raiva contida. Porque, no fundo, uma parte dela sabia. Eduardo tinha razão em uma coisa. Equipamento não era experiência. E confiança? Confiança se construía com tempo. Tempo que ela ainda não tinha. As semanas passaram. A oficina funcionava, mas devagar. Alguns caminhoneiros vinham por indicação de Raimundo. Pagavam, agradeciam, mas não voltavam sempre. Ana trabalhava até tarde, revisando cada detalhe. Checando 2, 3 vezes, sem margem para erro. Mas algo estava errado. Os clientes novos paravam de aparecer. Alguns que tinham marcado cancelavam, sempre com desculpas vagas. Surgiu um imprevisto. Vou deixar para depois. Consegui resolver de outro jeito. Ana não entendia. Até que Raimundo chegou, nervoso. Preciso te contar uma coisa. Ela limpou as mãos, prestou atenção. Eduardo está espalhando que você não é confiável,
que sua oficina é fachada, que você pegou dinheiro emprestado e vai sumir quando a dívida apertar. Ana sentiu o estômago virar. Ele tá fazendo isso? Tá. E o pior, tem gente acreditando. Raimundo coçou a cabeça constrangido. Desculpa trazer isso para você, mas achei que precisava saber. Obrigada por contar. Raimundo saiu. Ana ficou sozinha na oficina vazia. Olhou ao redor, ferramentas limpas, piso varrido, tudo pronto, tudo parado. Pela primeira vez desde que recebeu a oficina, sentiu medo. Medo real, não de falhar tecnicamente, mas de não ter chance de provar que era capaz. Naquela noite, Ana sentou no chão da oficina com a metade da chave do pai na mão. "O que eu faço agora?" murmurou para ninguém. A chave não respondeu. Óbvio. Mas no silêncio, Ana lembrou das palavras do pai. O trabalho bem feito fala sozinho. Só que às vezes, o trabalho bem feito precisava de voz, precisava de alguém que o defendesse. E dessa vez, esse alguém teria que ser ela mesma. Ana se levantou, guardou a chave e olhou para frente. Eduardo queria uma guerra de reputação? Então teria. Mas nos termos dela. Ana passou a noite pensando. Quando o sol nasceu, já sabia o que fazer. Pegou o telefone e ligou para Helena. "Preciso de uma coisa. Permissão para fazer serviços de graça. Por um tempo." Helena ficou em silêncio do outro lado. "Explica melhor. Eduardo está espalhando que eu não sou confiável, que a oficina é fachada. Os clientes estão sumindo." Ana respirou fundo. "Eu preciso provar que sou boa, e a única forma é fazendo o trabalho falar por mim. E você acha que trabalhar de graça vai resolver? Não de graça para todo mundo. Só para os que não podem pagar, para os esquecidos." Ana olhou pela janela da oficina. "Eles são os que mais precisam e os que mais falam quando são bem tratados." Helena demorou para responder. "Você tem certeza?" "Tenho." "Então vai. Mas me mantém informada." Ana desligou e abriu a porta da oficina. Colocou uma placa na frente. "Diagnóstico gratuito. Sempre." No primeiro dia, ninguém apareceu. No segundo, um rapaz jovem parou com uma moto velha, motor falhando, sem dinheiro para pagar. Ana consertou, não cobrou. Ele agradeceu, surpreso, e foi embora. No terceiro dia, o rapaz voltou com 2 amigos, também sem dinheiro, também com problemas. Ana consertou os 3. No quarto dia, apareceu uma senhora com um carro que mais parecia sucata. "Eu não tenho como pagar agora", disse envergonhada, "mas meu neto disse que você ajuda." Ana ajudou. E assim foi. Devagar. Um por vez. Alguns pagavam o que podiam. Outros não pagavam nada. Ana não cobrava. Apenas trabalhava. Raimundo apareceu no fim da semana, preocupado. "Você não pode continuar assim. Vai quebrar." "Não vou. O contrato com Helena me mantém. Isso aqui é investimento." "Investimento em quê?" "Em reputação." Ana apertou o último parafuso de um motor. "Eduardo tem nome, tem tempo, tem clientes fiéis. Eu não tenho nada disso. Mas tenho algo que ele não tem." "O quê?" "Tempo para ouvir, paciência para ensinar, vontade de ajudar quem ninguém mais ajuda." Raimundo balançou a cabeça sorrindo. "Você é louca?" "Talvez, mas é a única loucura que faz sentido." 2 semanas depois, a oficina estava cheia, não de clientes ricos, não de frotas grandes, mas de gente, gente real, gente que confiava e gente que falava. Ela consertou meu carro sem cobrar nada. Ela me ensinou a trocar óleo sozinho. Ela não me enganou, disse exatamente o que era e quanto custava. A corrente crescia. Eduardo percebeu e não gostou. Eduardo voltou numa tarde de quinta. Dessa vez não estava sozinho. Trouxe um homem de terno, cabelo grisalho, postura séria, fiscal da prefeitura. Ana estava trabalhando quando eles entraram. "Boa tarde", disse Eduardo sorrindo. "Vim fazer uma visita. Esse é o senhor Matos, fiscal de estabelecimentos comerciais."
Ana limpou as mãos, educada. Boa tarde. Em que posso ajudar? O fiscal abriu uma pasta. Recebi uma denúncia anônima de que este estabelecimento está operando sem todas as licenças necessárias. Ana sentiu o sangue gelar. Todas as licenças foram tiradas. A senhora Helena cuidou de tudo. Então não terá problema me mostrar. O fiscal esperou. Ana foi até o escritório, pegou a pasta de documentos. Voltou, entregou. O fiscal conferiu. Página por página. Devagar. Minucioso. Eduardo observava braços cruzados com aquele meio sorriso. Tá tudo certo, disse o fiscal. Documentação finalmente. Em ordem. Eduardo perdeu o sorriso. Tem certeza? Porque eu ouvi dizer que a documentação está correta. O fiscal fechou a pasta, devolveu para Ana. Desculpe o incômodo. Ele saiu. Eduardo ficou parado, olhando para Ana. Você deu sorte. Não foi sorte. Foi organização. Ana colocou a pasta de volta no lugar. Mais alguma coisa? Eduardo deu um passo à frente. Você acha que pode chegar aqui e tirar meus clientes? Acha que pode construir reputação em semanas, quando eu levei anos? Eu não tô tirando ninguém. Tô apenas fazendo meu trabalho. Trabalho? Ele riu. Você tá dando as coisas de graça. Isso não é trabalho, é desespero. Ana manteve a voz calma. Eu ajudo quem precisa. Isso te incomoda? Me incomoda que você esteja usando caridade para fazer marketing barato. Então o problema não é comigo, é com você. Ana encarou ele. Porque se seus clientes estão vindo para cá, não é porque eu sou melhor. É porque você parou de ser bom o suficiente. Eduardo travou o maxilar. Você vai se arrepender disso. Pode ser, mas não hoje. Ele saiu, batendo a porta. Ana ficou parada, respirando fundo. As mãos tremiam, não de medo, de adrenalina. Raimundo entrou logo depois. Tinha ouvido tudo. Ele não vai desistir. Eu sei. Ana voltou para a bancada. Mas eu também não. Passou um mês. A oficina crescia. Não explosivamente, mas crescia. Ana contratou um ajudante, Júnior, 18 anos, morador da periferia. Sem experiência, mas com vontade. Ela ensinava, pacientemente, como o pai tinha ensinado ela. Os clientes continuavam vindo. Alguns pagavam bem, outros pagavam pouco. Alguns não pagavam nada. Ana equilibrava. Helena ligava toda semana. Como estão as coisas? Melhorando. Devagar, mas melhorando. E Eduardo? Quieto, por enquanto. Mas Ana sabia que o silêncio de Eduardo não era paz, era estratégia. Numa terça à noite, Ana estava fechando quando um caminhão parou na frente. Não era da frota de Helena, era particular. Velho, fumacento. O motorista desceu apressado. Você é a Ana? Sou. Preciso de ajuda urgente. O caminhão tá falhando. Tenho que entregar uma carga amanhã cedo. Se eu não entregar, perco o contrato. Ana olhou para o relógio. 9 da noite. Entra. Vou dar uma olhada. O motorista entrou com o caminhão. Ana abriu o capô. Júnior ficou ao lado, observando. Motor diesel. Antigo. Barulhento. Mas o problema era claro. Bomba injetora desregulada. Quanto tempo leva? Perguntou o motorista nervoso. Umas 2 horas, talvez 3. E quanto custa? Ana pensou. Depende. Você tem como pagar? O homem baixou a cabeça. Eu tenho 300. É tudo que sobrou depois de pagar o combustível. Ana assentiu. Então vai custar 300. Ela trabalhou. Júnior ajudava, aprendendo. Regulou a bomba, trocou filtros, verificou toda a alimentação. Quando terminou, era meia-noite passada. O caminhão ligou. Suave, firme. O motorista chorou. Obrigado. Sério. Você salvou minha vida. Dirige com cuidado. E se tiver algum problema, volta aqui. Ele saiu acenando pela janela. Júnior olhou para Ana. Esse serviço valia mais que 300. Eu sei. Então por que cobrou só isso? Ana trancou a porta da oficina. Porque às vezes o valor não é o dinheiro, é a confiança. Ela olhou para o céu escuro.
Amanhã ele vai contar para alguém. Esse alguém vai contar para outro. E assim vai. E se não contar? Aí eu fiz um bom trabalho de graça. Ana sorriu cansada. Não é o fim do mundo. No dia seguinte, pela manhã, apareceram 4 caminhoneiros. O Marcão disse que você salvou ele ontem à noite. A gente queria marcar revisão. Ana olhou para Júnior. Ele sorriu de volta. A corrente continuava crescendo. A virada aconteceu numa sexta-feira. Ana estava terminando um serviço quando Helena apareceu. Sem avisar. Séria. Precisamos conversar. Foram para o escritório. Helena fechou a porta. Recebi uma proposta. Uma empresa grande quer comprar parte da minha frota. Boa grana. Mas tem uma condição. Ana esperou. Eles querem que eu mude de oficina parceira. Dizem que a sua é nova demais, sem histórico, sem garantias. O estômago de Ana apertou. E você vai aceitar? Helena suspirou. Eu não quero. Mas é muito dinheiro, Ana. E a empresa deles é sólida. Tem nome, tem estrutura. Entendo. Eu vim te dar uma chance de mudar a cabeça deles. Helena colocou um cartão na mesa. Reunião. Segunda. 14h. Você, eu e os representantes deles. Ana pegou o cartão. O que eu preciso fazer? Convencê-los de que você é melhor que qualquer oficina grande, de que vale a pena confiar. E se eu não conseguir? Helena olhou nos olhos dela. Aí eu vou ter que escolher entre você e o negócio da minha vida. Ela saiu, deixando Ana sozinha com o cartão na mão. Ana passou o fim de semana preparando. Organizou relatórios, histórico de serviços, depoimentos de clientes, números. Júnior ajudou. Você tá nervosa? Tô. Eles vão ver que você é boa. Espero que sim. Mas no fundo Ana sabia. Não era só sobre ser boa. Era sobre parecer confiável. E confiança para gente grande vinha com tempo, estrutura, nome. Coisas que ela ainda não tinha. Segunda chegou rápido demais. Ana entrou na sala de reuniões. Helena estava lá. E do outro lado da mesa, 3 homens de terno. E Eduardo, ela parou. O que ele está fazendo aqui? Um dos homens respondeu. O senhor Farias é nosso consultor técnico. Ele avalia as oficinas que fazemos parceria. Ana olhou para Helena. Ela estava tensa. Senta, Ana, disse Helena. Ana sentou. Respirou fundo. Um dos homens abriu uma pasta. Vamos direto ao ponto. Sua oficina é nova. Muito nova. Não tem histórico sólido. Não tem certificações internacionais. E, francamente, ele olhou para Eduardo. Nosso consultor tem algumas ressalvas. Eduardo se inclinou. Eu conheço o mercado. Conheço as oficinas. E posso garantir que a Ribeiro Mecânica, apesar do esforço, não tem estrutura para lidar com frotas grandes. Não tem experiência. Não tem... Não tem o quê? Ana interrompeu. Todos olharam para ela. Fala. Não tem o quê? Eduardo sorriu. Credibilidade. Ana sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Vocês querem números? Eu trouxe. Ela abriu a pasta. Nos últimos 2 meses, atendi 132 veículos, 0 reclamações, 100% de aprovação. Clientes que voltam, clientes que indicam. Clientes pequenos, Eduardo rebateu. Gente sem exigência, sem padrão. Gente real. Ana olhou para ele. Gente que precisa que o trabalho seja bem feito porque não tem dinheiro para consertar 2 vezes. Um dos homens folheou os papéis. Isso é impressionante. Mas ainda é pouco tempo. Então me deem mais tempo. Ana se levantou. Me deem uma chance de provar. Um teste. Uma frota pequena. 3 meses. Se eu falhar, vocês vão para outra oficina. Se eu acertar, a gente continua. Os homens se entreolharam. Eduardo se levantou também. Não vale o risco. Frotas grandes não podem arriscar. Frotas grandes não arriscam porque têm medo de perder controle. Ana encarou ele. Mas controle não é qualidade. Às vezes é só conforto. Silêncio. Um dos homens fechou a pasta. Vamos pensar.
Te damos uma resposta até o fim da semana. A reunião acabou. Ana saiu sem olhar para trás. Sabia que tinha dado o melhor de si, mas não sabia se tinha sido o suficiente. A semana foi a mais longa da vida de Ana. Ela continuou trabalhando, atendendo, ensinando Júnior. Mas a cabeça estava em outro lugar. Helena não ligou, não mandou mensagem, silêncio total. Eduardo apareceu uma vez, só para provocar. Já recebeu a resposta? Ana não respondeu, apenas continuou trabalhando. É que eu já recebi a minha. Ele sorriu. E posso te adiantar, não é boa. Saiu rindo. Júnior olhou para Ana. Ele tá blefando, né? Não sei. Ana apertou um parafuso com mais força do que precisava. Mas não muda nada. A gente continua trabalhando. Desquito sexta-feira, fim de tarde. Ana estava fechando quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana Ribeiro, sou eu. Aqui é Marcelo Andrade, da VR Transportes. Nós nos reunimos segunda. O coração de Ana acelerou. Sim, senhor. Me lembro. Conversamos muito depois que você saiu. Analisamos os números. Conversamos com a Helena. E... Ele pausou. Ana fechou os olhos. Decidimos te dar a chance. Ela abriu os olhos, sem acreditar. Sério? 3 meses, 10 veículos da frota. Se tudo correr bem, ampliamos. Se não, bom, aí seguimos para outra opção. Eu não vou decepcionar. Espero que não. Ah, e mais uma coisa. A voz dele ficou mais séria. O Eduardo não ficou feliz. Ele saiu da consultoria. Disse que não trabalharia com uma empresa que escolhesse amadorismo ao invés de profissionalismo. Ana não soube o que dizer. Isso é ruim? Para ele, talvez. Para nós, nem tanto. Marcelo deu uma risada curta. A gente precisa de gente que resolve, não de gente que só aponta problema. Segunda, 9 da manhã, o primeiro caminhão chega aí. Preparada? Completamente. Ótimo. Boa sorte, Ana. Desligou. Ana ficou parada segurando o telefone. Depois começou a rir. Sozinha, no meio da oficina vazia. Júnior apareceu na porta. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ana mostrou o telefone. A gente conseguiu. Júnior gritou. Pulou. Ana riu mais ainda. Naquela noite, Ana não foi para casa. Ficou na oficina, organizando tudo, preparando ferramentas, conferindo estoque. Tudo precisava estar perfeito. Perto da meia-noite, Helena apareceu. Soube que recebeu a ligação. Recebi. Ana sorriu. Obrigada por acreditar. Eu não acreditei sozinha. Você me deu motivos. Helena se aproximou. Mas agora vem a parte difícil. Fazer dar certo. Eu sei. Eduardo vai tentar sabotar, de um jeito ou de outro. Deixa ele tentar. Ana pegou uma chave da bancada. Eu tô pronta. Helena estudou o rosto dela. Depois assentiu. Eu sei que está. Antes de sair, ela parou na porta. Ana? Sim? Seu pai realmente estaria orgulhoso. Ana sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas quase. Obrigada. Helena foi embora. Ana ficou sozinha, olhando para a oficina, para as ferramentas, para os elevadores, para a placa na parede que dizia Ribeiro Mecânica Automotiva. Tocou na metade da chave no bolso. A gente conseguiu, pai, murmurou. A gente conseguiu. E pela primeira vez desde que ele se foi, Ana sentiu que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem ela sempre foi capaz de ser. Segunda-feira, 9 da manhã em ponto. O primeiro caminhão da VR Transportes entrou na oficina, grande, moderno, impecável. O motorista desceu com uma planilha. Revisão completa. Tá tudo aqui. Ana pegou a planilha. Leu cada item. Assentiu. Quanto tempo você tem? O dia todo, se precisar. Não vai precisar. Ana chamou Júnior. Vamos começar. Trabalhar um metódico. Filtros, óleo, freios, suspensão. Cada parafuso checado. Cada sistema testado. Quando terminaram já era tarde.
mas o caminhão estava perfeito. O motorista conferiu tudo, ligou o motor, sorriu. Ficou bom. Ficou como tem que ficar. Ana limpou as mãos. Qualquer problema, me liga. O caminhão saiu. Ana respirou fundo. Um feito. Faltavam 9. A semana foi intensa. Um caminhão por dia, às vezes 2. Ana não dormia mais que 5 horas. Júnior também não, mas funcionava. Tudo funcionava. Os motoristas aprovavam, alguns até elogiavam. Nunca vi revisão tão detalhada. Vocês são rápidos, confiável. Marcelo ligou no fim da semana. Os motoristas estão falando bem, continue assim. Pode deixar. Mas Ana sabia. O teste estava longe de terminar, e Eduardo também sabia disso. Na segunda semana, o problema começou. Um dos caminhões voltou, motor falhando. O motorista estava irritado. Vocês fizeram a revisão há 3 dias. Como pode estar falhando? Ana checou. Bico injetor entupido. Mas não fazia sentido. Ela tinha limpado todos. Limpou de novo. Testou. Funcionou. 2 dias depois, outro caminhão voltou. Freio rangendo. Ana tinha trocado as pastilhas. Tinha certeza. Conferiu. As pastilhas estavam lá, mas mal instaladas, frouxas, impossível. Ela sempre apertava com o torque correto. Júnior percebeu a expressão dela. O que foi? Alguém está mexendo nos caminhões depois que saem daqui. Quem faria isso? Ana não precisou responder. Os dois já sabiam. Naquela noite, Ana ligou para Raimundo. Preciso de um favor, diz. Você conhece os motoristas da VR? Conheço alguns. Por quê? Pergunta se alguém viu alguma coisa estranha. Alguém mexendo nos caminhões. Qualquer coisa. Raimundo demorou para responder. Você acha que tem sabotagem? Acho. Vou perguntar. No dia seguinte, Raimundo ligou de volta. Um motorista viu. Ele parou num posto para abastecer. Quando voltou, tinha um cara mexendo embaixo do caminhão. Disse que era a inspeção de rotina, mas o motorista achou estranho. Ele lembra da cara do cara? Lembra. Macacão limpo. Maleta de ferramentas profissional. Ana cerrou os dentes. Eduardo. Obrigada, Raimundo. Desligou. Ficou parada, pensando. Ela podia confrontar Eduardo. Podia denunciar. Podia brigar, mas nada disso adiantaria. Palavra contra palavra. Precisava de prova e precisava de uma forma de parar aquilo sem causar escândalo. Porque se os problemas continuassem, a VR cancelaria o contrato. E Eduardo venceria. Ana teve uma ideia, arriscada, mas necessária. Ligou para Marcelo. Preciso te pedir uma coisa, diz. No próximo caminhão que vier para revisão, eu quero instalar um dispositivo de rastreamento, não do GPS, do motor. Ele registra toda a intervenção mecânica, data, hora, local. Marcelo ficou em silêncio. Por que você precisa disso? Porque alguém está sabotando o meu trabalho e eu preciso provar. Você tem certeza? Tenho, mas preciso de evidência. Tá bem, pode instalar, mas Ana... A voz dele ficou séria. Se isso der errado, o contrato acaba. Eu sei. E se você tiver errada sobre a sabotagem... Não estou. Marcelo suspirou. Você tem 3 dias. Depois disso, eu quero respostas. Ana instalou o dispositivo num caminhão que ia para uma viagem longa. 2 dias na estrada. Explicou para o motorista. Pediu que ele não comentasse com ninguém. Depois, esperou. 48 horas depois, o motorista voltou. Deu tudo certo? Deu. Nenhum problema. Ana conectou o dispositivo no computador, baixou os dados e lá estava. Intervenção mecânica não autorizada. 24 horas depois da revisão, num posto da rodovia. Ajuste no sistema de injeção, afrouxamento de parafusos no freio, exatamente os problemas que tinham aparecido antes. Ana pegou o telefone, ligou para Marcelo. Consegui a prova. Manda para mim. Ela enviou os dados. Esperou. Marcelo ligou de volta 1 hora depois. Isso é sério. Eu disse que era. Você sabe quem fez? Sei,
mas vou deixar você descobrir. Checa as câmeras do posto onde aconteceu a intervenção. Data e hora estão no relatório. Vou checar. E Ana? Sim, obrigado por não desistir. 2 dias depois, Eduardo foi confrontado. Marcelo tinha conseguido as imagens. Mostravam Eduardo claramente, mexendo embaixo do caminhão. A VR rompeu qualquer vínculo com ele. Imediatamente. A notícia se espalhou rápido. Ana não comemorou. Apenas continuou trabalhando. Mas no fim daquela semana, algo mudou. Clientes que tinham sumido começaram a voltar. Motoristas que tinham evitado a oficina começaram a aparecer. A verdade tinha vindo à tona. E confiança, a verdadeira confiança, começava a se construir. Helena visitou a oficina numa tarde tranquila. Soube do Eduardo. Soube. Como você se sente? Ana parou, pensou. Aliviada, mas não feliz. Ela olhou para Helena. Ele era bom no que fazia. Podia ter continuado sendo. Mas escolheu o medo ao invés da excelência. Helena sorriu. Não tive você escolha. Amadureceu. Teve sim, podia ter desistido, podia ter lutado sujo, mas escolheu o caminho certo. Helena tocou no ombro dela. E por isso você ganhou algo que dinheiro não compra. O quê? Respeito. Ana baixou a cabeça, emocionada. Obrigada por tudo. Não me agradeça. Você fez isso sozinha. Eu só dei a oportunidade. Helena saiu. Ana voltou para o trabalho. Júnior estava terminando uma troca de óleo. Chefe, o próximo está chegando. Ana sorriu. Chefe. Finalmente, a palavra fazia sentido. 3 meses se passaram desde a sabotagem. A oficina não parava mais. Contratos renovados, novos clientes, indicações constantes. Ana contratou mais 2 mecânicos, expandiu o espaço, comprou equipamentos novos. Júnior não era mais ajudante, era mecânico de verdade. Com carteira assinada, com futuro, a Ribeiro Mecânica estava consolidada. Mas Ana não esquecia de onde veio. Toda sexta, reservava a tarde para atender quem não podia pagar. Motoboys, taxistas, gente simples. Não cobrava, ou cobrava pouco, dependendo do caso. Você ainda faz isso? Raimundo perguntou, observando ela consertar uma moto velha. Faço, sempre vou fazer. Por quê? Você não precisa mais. Ana parou, olhou para ele. Justamente por isso, porque eu não preciso mais. Ela voltou ao trabalho. Quem precisa é essa galera. E se eu esquecer disso, esqueço quem eu sou. Raimundo sorriu, balançando a cabeça. Você é diferente, Ana. Não sou. Só lembro de onde vim. Numa tarde de quinta, uma mulher entrou na oficina, jovem, 20 e poucos anos, macacão sujo, mochila nas costas. Boa tarde. Você está precisando de mecânico? Ana parou o que estava fazendo. Tô sempre precisando. Você tem experiência? A mulher hesitou. Tenho, mas a maioria dos lugares não me dá chance. Dizem que mulher não serve para isso. Ana completou. A mulher assentiu envergonhada. Ana sorriu. Ela Eu conheço essa história. Qual seu nome? Beatriz. Tá bem, Beatriz. Me mostra o que você sabe fazer. Ana apontou para um carro na rampa, motor aberto. Diz o que está errado aí. Beatriz se aproximou. Analisou, tocou, ouviu. Bomba d'água. Tá vazando. Ana sorriu. Tá certa, troca ela. Beatriz arregalou os olhos. Agora? Agora. Beatriz trabalhou. Nervosa no começo, depois confiante. Trocou a bomba, testou. Funcionou. Ana observou tudo. Você começa segunda. 8 da manhã. Quase caiu. Sério? Sério, salário fixo, carteira assinada. E aqui ninguém vai duvidar de você por ser mulher. Beatriz começou a chorar. Obrigada. Sério, obrigada. Ana colocou a mão no ombro dela. Não me agradeça, só faz o trabalho bem feito. O resto vem sozinho. Beatriz saiu, ainda emocionada. Júnior se aproximou. Você viu ela e viu você, né? Vi. Ana olhou pela janela. E vi a chance que alguém me deu um dia. Ah, e
E naquela noite, sozinha na oficina, Ana abriu a gaveta da mesa. Lá dentro, guardada com cuidado, estava a metade da chave do pai. Ela pegou, olhou. Não doía mais. Agora era só lembrança. Boa lembrança. Ela tinha quebrado a chave para salvar um estranho e, no processo, tinha construído algo maior do que jamais imaginou. Não apenas uma oficina, mas um lugar onde pessoas como ela tinham valor, tinham voz, tinham chance. Ana guardou a chave de volta. Desligou as luzes e foi para casa, sabendo que amanhã seria outro dia, outro desafio, outra oportunidade de provar que confiança não se compra, se conquista, um parafuso de cada vez. 6 meses depois, a Ribeiro Mecânica era referência na região. Não a maior, mas a mais confiável. Ana tinha uma equipe de 7 pessoas, 3 turnos. Agenda cheia por semanas, mas continuava atendendo pessoalmente, continuava ensinando, continuava sendo ela. Numa manhã de sábado, Ana estava organizando ferramentas quando viu um carro parando na frente. Um carro conhecido. O motorista desceu. Eduardo. Ela não se mexeu, apenas esperou. Ele se aproximou devagar. Sem maleta, sem uniforme. Apenas ele. Oi, Ana. Eduardo. Silêncio. Ele olhou ao redor. Para a oficina, para os funcionários, para a placa. Ficou bonito. Obrigada. Mais silêncio. Eu vim pedir desculpas. Ele falou baixo. Pelo que eu fiz. Pela sabotagem. Por tudo. Ana cruzou os braços. Por que agora? Porque eu perdi tudo. Eduardo baixou a cabeça. Clientes, reputação, respeito. E percebi que foi minha culpa, não sua. Eu sei. Ele olhou para ela, surpreso. Você sabia? Sempre soube. Você tinha medo. Medo de perder espaço, medo de ser substituído. Ana respirou fundo. Mas em vez de melhorar, você tentou me destruir. Eu sei, e me arrependo. Deveria. Eduardo assentiu, derrotado. Começou a se virar. Ele parou. Eduardo, você é bom no que faz. Sempre foi. Ana deu um passo à frente. Mas ser bom não basta se você não tem caráter. Eu sei disso agora. Então começa de novo. Do jeito certo. Ele olhou para ela sem entender. Como? Trabalhando, sendo honesto, ganhando confiança de verdade. Ana apontou para a rua. Não vai ser fácil, mas é possível. Eu sou a prova. Eduardo ficou parado, processando. Depois, assentiu. Obrigado. Não me agradeça. Só não erra de novo. Ele saiu. Ana voltou para o trabalho. Júnior se aproximou. Você perdoou ele? Não perdoei, mas dei a chance de ele se redimir. Ana pegou uma chave. É diferente. Aquela noite, Helena convidou Ana para jantar. Num restaurante simples, nada chique, do jeito que ambas gostavam. Como você está se sentindo? Helena perguntou. Cansada. Ana sorriu, mas feliz. Você construiu algo incrível, Ana. A gente construiu. Você me deu a chance. Eu dei a oportunidade. Você fez o resto. Helena tomou um gole de água. E sabe o que mais me impressiona? O quê? Você não mudou. Mesmo com dinheiro, mesmo com sucesso. Você continua sendo aquela garota que parou para ajudar uma estranha na estrada. Ana sentiu os olhos arderem. É quem eu sou. Não sei ser outra coisa. E é por isso que você venceu. Jantaram. Conversaram, riram. Quando Ana voltou para casa já era tarde. Entrou na oficina. Vazia, silenciosa. Foi até a gaveta. Pegou a metade da chave do pai. Segurou com força. A gente conseguiu, pai. Ela sussurrou. Do nosso jeito, com honra, com trabalho, com verdade. Guardou a chave de volta. Trancou a oficina. E foi embora, sabendo que tinha feito mais do que consertar motores. Tinha consertado a forma como o mundo via ela. Tinha provado que competência não tem gênero, que confiança não se declara, se conquista. Que às vezes a maior vitória não é ser a melhor, é ser verdadeira. E Ana Luísa Ribeiro,
A mecânica que ninguém quis contratar tinha se tornado a mecânica que todos queriam conhecer. Não pela sorte, não pelo favor, mas pelo próprio mérito. Se essa história te tocou, se você acredita que competência vence preconceito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber se essa mensagem chegou até você, porque histórias assim precisam ser compartilhadas. E você pode ser a próxima pessoa a inspirar alguém. Valeu!